Vamos agradecer a oportunidade de mais esse estudo, concluindo o estudo das 7 horas, conduzido pelo Antônio, pelos companheiros todos aí do nosso cantinho. Sabemos que cada um de nós, em nossos lares, temos a companhia dos benfeitores espirituais e também trabalhadores do nosso cantinho que nos visitam e que nos proporcionam o amparo, a serenidade e nos intuem para o melhor entendimento do que lemos e estudamos. Então, agradecemos pela última hora e ofertando a prece de Pai Nosso à equipe do nosso cantinho, nós abrimos o trabalho, o estudo para esta segunda hora sobre mediunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito que bem, pessoal. Na semana passada, nós lemos no livro Seara dos Médiuns o capítulo 36, que é a tua parte, né? Que é relacionado com a questão número 233 do livro dos Médiuns. Né? E pelo que eu entendo, a forma como temos desenvolvido este trabalho, né? Nós fazemos, então, a leitura do item, né, 233, lá no livro dos Médiuns, para depois voltarmos, né, ao livro Seara dos Médiuns. Tudo bem? Então, se estiver tudo bem, né, nós vamos, então, para o capítulo 30, não, capítulo 2, 21, né? Sobre a influência do meio nas comunicações. Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos e tem resposta sobre a influência do meio, né, nas comunicações. E aí, no item 233, é o tema aí da mensagem do Emmanuel. Então, eu pergunto para vocês, né, se vocês preferem somente ler o item 233 ou se vocês preferem, né, seguir no total que é o capítulo é bem pequeno, tem as perguntas 231, não, os itens 231, 232 e 233. Eu, por mim, começaria do começo, mas eu deixo a vocês aí, eu não sei como que vocês desenvolveram o estudo ao longo desses últimos
meses que eu estive fora, mas eu deixo vocês bastante à vontade aí para decidir. Pessoal, alô? Ó, Eduardo, eu acho que, como você que vai conduzir os estudos, Hum, vê aí o que você acha melhor e a gente amarra a cordinha aí atrás do você e vamos tocando o barco. tá bom, então. Então vamos, né? Quer dizer, se o pessoal concordar, né? Mas. Eu Olha lá, acompanho o olha raciocínio. lá, mais uma concordou. Tá bom. Então vamos fazer isso, né? Vamos entrar então trabalhando no. ainda nesta semana, porque ele quer que ele seja aprovado e resolvido esse problema da dívida dos estados. Olha, mil perdões, mas eu não consegui ouvir você direito. Pode repetir? Foi só interferência, o Eduardo. Ah, foi interferência? Interferência de um celular. Aí nós já fechamos o microfone. Acontece. Ah, tudo bem, então. Sem problemas. Então tá. Então vamos fazer a leitura a partir do 231 do início, que eu acho que é mais interessante. Se possível, eu prefiro assim. Quem está fazendo a leitura para nós? A Elisete está aí? Estou sim, Eduardo. Pode começar? Ah, por favor. Capítulo 21 do Livro dos Médiuns, Influência do Meio. Questão 231. Aliás, item 231, questão número 1. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, para o bem ou para o mal? Lê tudo? Lê tudo. Lê tudo. Questão número 2. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Sim, quando julgam conveniente, conforme a intenção da pessoa que se dirige a eles, já o dissemos, os espíritos mais elevados podem, às vezes, comunicar-se, graças a um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos. Questão 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Questão 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Não. Algumas vezes assistem a elas com o objetivo de aproveitarem os ensinos que vos são dados. Mas, nesse caso, permanecem calados, como estouvados numa reunião de pessoas ajuizadas. Item 232. Seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível.
Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela é apenas um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, segundo a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações e sentimentos mais ou menos morais e humanitários, de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Partindo deste princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que preferentemente os cercarão? Não serão, por certo, espíritos superiores, nem nossos sábios e filósofos, os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Assim, onde quer que seja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer evocação. Admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais os espíritos que lhes responderão ao apelo? Evidentemente, os que lá estão à espreita de uma oportunidade para se comunicarem. Se, numa assembleia fútil, chamarem um espírito superior, ele poderá vir e até proferir algumas palavras sensatas, como um bom pastor que atende ao chamado de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar faria qualquer um de nós, deixando aos outros o campo inteiramente livre. O item 233, nem sempre é suficiente que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, mas cujo coração nem por isso é puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as condições espíritas. Entretanto, os que se acham em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e de lisonjear os nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não se exerce como o pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos tal como hoje se conhece, e antes que experiências mais conclusivas viessem esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como num espelho, mas porque tendes convosco espíritos que vos são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, e participam do vosso modo de ver e entender as coisas. A prova disso é que se tiverdes a força de atrair outros espíritos,
diferentes daqueles que vos cercam, o mesmo médium usará linguagem absolutamente diversa e dirá coisa muito distanciada de vossas ideias e de vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Muito bem. Muito simples, muito direto, como sempre o Kardec, né? Então nós vamos fazer esse estudo agora desse capítulo, né? No miudinho, tá bom? Vamos tentar, né, fazer esse estudo de uma maneira que para nós fica bem definido, bem definidas as coisas. Então, nós vamos começar com a pergunta 231, a primeira pergunta do item 231. E depois a gente vai estudando cada uma delas, tá bom? Por favor, Elisete. Leia a pergunta e resposta. Questão número 1 do item 231. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, para o bem ou para o mal. Olha só, né? Vejam que a questão da mediunidade e do médium, né, não tem a ver com a mediunidade em si, mas com a conduta moral do médium. Ele vai ter companhias de espíritos bons ou maus, dependendo, né, da sua sintonia, que você se abre para a ação dos espíritos, que vão auxiliar o médium para o bem ou para o mal. Trazendo para os nossos trabalhos, né, nós médiuns espíritas, agora com todo o conhecimento que temos, né, sobre vamos dizer assim, que tipo de espírito, né, habita vamos dizer assim, está na psicosfera da Terra, né, é de se supor que tem espíritos mais voltados para o bem e outros mais voltados para o mal. Nós vamos ter que decidir para que caminho que nós queremos seguir no uso da nossa mediunidade. Como somos espíritas, nós somos aqueles lá que tenta ser o homem de bem. Capítulo 17, item 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é só para lembrar, né? Os espíritos que vão nos cercar são aqueles com os quais nós nos afinizarmos e dermos, né, a chance deles se manifestarem por nosso intermédio. Comentários? Muito bem. Então, vamos para a pergunta número 2. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Sim, quando julgam conveniente, conforme a intenção da pessoa que se dirige a eles. Já o dissemos. Os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se, graças a um favor especial,
não obstante a imperfeição do médium e do meio. Mas então, estes se conservam completamente estranhos. Acho que o Eduardo perdeu a conexão. E agora, gente? Alexandre, se o Eduardo demorar, pega a bola. Um tipo de interferência nesse mercado de câmbio, mais o Banco Central. Deixa comigo. É independente, ou seja, qual é Deixa comigo. esse... Dá alguns minutinhos para ver se o Edu volta, não é? Ele mandou uma mensagem aqui para mim, ele disse que o notebook dele travou, vou tentar religar. Toca aí, por favor. Então tá bem. É com você, bichão. Boa noite, gente. Estava em Campinas, cheguei atrasado, perdi o primeiro estudo, peço desculpas para vocês. Mas, então, muito bem. Aqui na pergunta, não é? Que as perguntas sempre do Kardec, elas vêm na sequência, né? Vem numa sequência lógica, não é? Então, aqui a pergunta, ela é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, olha, a pergunta a pergunta assim meio que quer dizer o seguinte: mesmo se eu tenho, não é, um médium, não é, um espírito encarnado, não é, que ainda não está, né, no nível de evolução desses espíritos superiores, ou então como o Eduardo estava explicando na primeira na pergunta passada, não é? Ainda não é um espírito que está no caminho do bem, né? Lá do Evangelho, né? O homem de bem. A pergunta é a seguinte: olha, mas os espíritos superiores não podem mesmo assim, não é, utilizar esse médium como intérprete, não é? E a resposta que os espíritos nos dão, não é? É muito lógica, né? E também ela é muito simples, porque a resposta é podem, não é? Claro que podem, não é? Contudo, não é? Essa comunicação, essa mensagem está sendo dirigida a alguém, não é? Então é assim, meu entendimento, não é? É que depende do conjunto de tudo aquilo que está acontecendo, não é? Se eu tenho, não é? Se os espíritos precisam se comunicar, porque realmente isso vai ser para o bem, não é? De alguém, ou de um grupo, de uma coletividade, não é? E o médium, não é? Não for a ferramenta, eu diria, ideal que está ali para ele disponível, não é? Para eles disponível, mesmo assim, esses espíritos teriam, não é, a condição de transmitir essa mensagem, não é? Fundamental que a gente entenda que sempre que, não é, uma comunicação mediúnica é feita, não é,
E aqui a gente está falando dessa comunicação desses espíritos superiores. Então, essa comunicação, ela tem uma razão e um propósito de ser. Oi, Edu, tudo bem? Não tem problema. Eu vou tentando aqui. Se você conseguir voltar, você me ajuda, não é? Então, essa comunicação, ela vai acontecer, não é? E a comunicação desses espíritos é sempre com uma razão, não é? E essa razão é uma razão que tem sempre, né, o conteúdo do bem, não é? Sempre em auxílio, para esclarecimento, né? Para ajuda, não é? E se for necessário, meu entendimento, e o entendimento que eu entendo aqui é que sim, os espíritos vão fazer, não é? Vai acontecer essa comunicação, mesmo, não é, se o médium não for a ferramenta mais adequada, eu diria, né? Porque também é importante que a gente entenda fundamentalmente que o médium não é nada mais do que, né, uma ferramenta, não é? Ele é o meio, não é, para que a comunicação aconteça, certo? E muito interessante, não é, que ele diz, né, que os espíritos mais elevados se comunicam por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium, do meio, mas então se esses conservam completamente estranhos aos fatos, não é? O que ele quer dizer aqui, não é? Quando ele diz que estes se conservam completamente estranhos ao fato, à comunicação, é que eles não vão ter o entendimento daquilo que foi transmitido, daquela mensagem que foi transmitida, não é? Mas, se for necessário, não é? E se essa mensagem, não é, tiver como objetivo, não é, o esclarecimento, a ajuda, alguém que realmente está querendo receber essa ajuda, essa comunicação vai acontecer. Esse é o meu entendimento. A gente vinha discutindo já nos outros estudos sobre a questão moral, né? E a gente, né? E aqui volta, né? Essa questão, né? Porque o médium, na verdade, a gente sabe, né? É aquele que não necessariamente já está num grau evolutivo, né, mais avançado, não é? O bom médium, né, é aquele, né, que é o bom espírita, né? Que a gente mede o bom espírita pelos esforços que ele coloca para a própria transformação moral, não é? Então é importante, né, e a gente conversou isso nas outras aulas, que facilita muito para a espiritualidade, principalmente para esses espíritos superiores se comunicar, não é, usando como ferramenta, não é, um médium que está nesse caminho, não é? Mas aqui a resposta dos próprios espíritos, olha, se for necessário, é assim que eu entendo, né? Para a gente resumir, se for necessário, sim, ela vai acontecer. Ela vai acontecer porque esses espíritos, sim, são capazes de fazer essa comunicação. Fica à vontade, Antônio. Não, é só uma pergunta para o pessoal. Já aconteceu com vocês, de vocês estar andando assim, de uma hora para outra uma pessoa fala algo que você nem conhece, assim, algo que você está precisando de ouvir. Às vezes você está com ansiedade, preocupado com uma coisa, cabeça cheia e tal. Dá uma para outra, uma pessoa estranha vira sem mais nem menos e fala um negócio com você que tira daquele quadro. Não sei se isso já aconteceu com você. Que é interessante, porque às vezes a pessoa é um conhecido assim, tudo, e não é espírita nem nada, nem nunca ouviu falar de mediunidade, mas lá a outra fala um negócio que ele nem está sabendo que você está passando e te dá um recadão assim legal e te tira, né, daquele quadro ruim. Não sei se já aconteceu com alguém aí, comigo já, mas eu estava lembrando disso aí e resolvi fazer essa pergunta. E aí, gente, alguém?
Muitas vezes. Só precisa estar atento para ver. Parece muito assim. Você está lá, né, virando o rádio, né? Rádio seria o médiumzinho, né? Falando aqui, falando ali, falando. Você vai procurando a estação, de repente você escuta, fala, nossa, nem é naquela estação que você estaria, mas vem aquela mensagem que você está precisando, né? Ou mesmo através dos amigos à volta, né? De repente alguém vem te dar aquela palavra, quer dizer, eles vêm falar com a gente, né? Eles usam o meio que for possível para eles. E eu acho que eles têm uma disponibilidade de meios muito grande, né? Então é muito interessante estar atento e ver. Realmente acontece muito isso. É verdade, concordo, viu? Ele acho que tem vários meios, né? Às vezes acontecem alguns fatos na vida da gente que nos colocam de volta no caminho, não é? Também, não é? Verdade. Mas, Faustinho, vai lá, que eu vi que você abriu. Quando você abre é porque você quer contar alguma coisa. Conta pra gente. 1982, um sábado, eu falei assim pro meu pai, pai, eu vou no Emúlio, o senhor quer alguma coisa? Não vai, você espera, você vai comigo. Eu falei, pai, eu não vou esperar você, porque você vai chegar lá, você vai ficar enrolando, você vai demorar muito, eu estou com pressa. Você vai comigo. Aí eu falei, não, eu vou lá comprar o que eu preciso e volto. Te avisei. Aí peguei a moto, estava de tênis, bermuda, camiseta, botei o capacete e fui para o Emúlio. Saí do Emúlio, quando eu cheguei em frente, vinha voltando, quando cheguei em frente ao Macro, alguém disse assim para mim, vai na casa da Beth. Eu continuei e falei, nossa, acho que eu vou na casa da Beth. Aí tem a primeira entrada de Campinas, que é ali do lado da fábrica de biscoito, de bolacha ali. Passei. Chegou em cima da ponte, Dom Pedro, vai na casa da Beth. E aí vou fazer o retorno aqui. Fiz o retorno, passei debaixo da ponte, não entrei, continuei reto. Vai na casa da Beth. Eu nada. E naquela época, você era assim, você entrava ali no balão do Dalben, fazia o balão e voltava, e entrava para Paulínia, não naquela entradinha ali, era mais para cima um pouco. E não tinha saída de Barão para Campinas. Aí fiz o balão, falei, nossa, perdi a entrada. E entrei para Paulínia. Na hora que eu entrei, eu vi a poça de óleo. Eu tirei a roda da frente e de trás pegou. O que aconteceu? Ralei o braço direito, inteirinho daqui de cima até aqui, o joelho, uma parte da coxa. E aí cheguei em casa tudo ralado. E a Malu me esperando. Você conhece a Malu, né, Alexandre? Conheço. Então. Aí vem. Meu pai falou 2, 3 vezes. Aí pediram a primeira vez, eu não quis. Pediram a segunda, pediram a terceira, eu insisti. Pois é. É, é isso. E olha, que eu já era médium nessa época. E ó. É. Mas essas coisas são muito interessantes, principalmente essa explicação, não é? Porque, na verdade, a gente sabe, né, que todos somos médiuns, não é? Em diferentes graus, com diferentes níveis de sensibilidade, não é? Em diferentes formas e formatos, não é? E, O que eu noto, Alexandre, algumas vezes no trabalho, uhum, é que quando a vibração está muito baixa, os espíritos mais elevados que trabalham com a gente, né, que são aqueles que cuidam do trabalho, pelo menos para mim, cria uma séria dificuldade para eles. Né? Inclusive, às vezes, para mim, que sou médio, eu sinto aproximação, mas
a coisa fica tão conturbada que o pensamento divaga. Então, tem dia, por exemplo, isso é uma coisa que pouca gente pode fazer, eu tenho esse privilégio, né? Então, tem dia que a coisa está assim, meio agitada, está muito... Aí, o que eu faço? Ó? Eu tiro os 2 aparelhinhos do ouvido, aí fica um silêncio, e aí eu consigo me concentrar, independente, eu consigo me isolar do que está acontecendo. Mas aí você pode perguntar assim, mas não é a vibração que está baixa? Mas a vibração começa a baixar e às vezes as pessoas, os que estão sendo atendidos, começam a falar mais alto, o esclarecedor começa a falar mais alto, e aquilo vai subindo, e de repente, então, eu já escuto baixo. Então, se eu estou ouvindo alto para mim, porque para quem ouve normal, aquilo está, né? Então, eu sinto sim essa dificuldade às vezes. E muitas vezes no trabalho, eu tiro o aparelho mesmo do ouvido, que é para mim poder não ter influência dos sons externos, né? E às vezes até a motinha que passa na rua lá, eu nem escuto ela quando eu estou sem aparelho. Então eu consigo me manter. E fica difícil para eles, por quê? Porque a minha cabeça fica vagando. Né? Você fica... E aí eu falo assim, meu filho, volta aqui que eu preciso falar. Não, não, volta aqui. Aí daqui a pouco você... cheguei. Aí você sai de novo, vem cá. É complicado, né? É difícil. É difícil sim, Faustinho. Cláudia, você levantou a mão? Sim, Fica à vontade. eu estou com uma dúvida. Eu estou com uma dúvida no que o Faustinho acabou de relatar. É o seguinte, Faustinho, os espíritos mais elevados estão te ajudando, né? Isso que você falou, né? Ao grupo, a todos ali, mas assim, sua sintonia com um espírito mais elevado. Aí você disse assim, que você tira o aparelho auditivo, que é para você não escutar quem está falando alto e você se concentrar para buscar ajuda do mais alto. É isso? É só essa dúvida. Às vezes é o seguinte, não é só buscar ajuda, mas, por exemplo, tem dia que eu sinto muito, eu chego no trabalho, eu entro na sala, eu começo a perceber a movimentação. Então, tem dia que tem uma quantidade muito grande de espíritos doentes mesmo, né? Assim, tiveram problemas no coração, tiveram problemas com o pulmão, tiveram doenças graves que levaram ao desencarne. Tem dia que eu entro, eu percebo uma quantidade muito grande de espíritos que estão sofrendo por desastres naturais, né? Ou seja, aqueles que morreram afogados, ou que foram atropelados, ou que caíram, ou que alguma coisa aconteceu com eles. E às vezes tem espíritos que foram socorridos porque estavam pertencendo a uma das guerras lá da Europa, de outros lugares, eles trazem às vezes para ser atendidos. Então varia muito, né? E quando eu começo a perder a concentração, além de eu não poder ajudar vibrando para esses espíritos, eu dificulto a doação fluídica minha. Então, às vezes, né, a espiritualidade superior que trabalha, os espíritos que estão ali na parte socorrista, eles precisam de você, eles precisam do seu fluido, eles precisam da sua energia para ajudar esses que estão necessitados de alguma forma, né?
muitas vezes eles vêm, eles trazem espíritos próximos a você, para que você possa auxiliar eles doando o fluido, ali bem próximo, para eles sentirem a aproximação física da carne. E se você tá disperso, você está com a cabeça, você não consegue fazer isso. É como se a gente estivesse falando aqui e estivesse picotando. Então, você ouve eu tudo de pedacinho. Né? Então, você ouve um pedacinho, pula um pedacinho, ouve um pedacinho, pula um pedacinho. E aí fica difícil, né? Porque se a vibração cai, eles diminuem a possibilidade de nós, encarnados, podermos ajudar eles. Que, aliás, nós estamos ali para isso, numa reunião mediúnica. Porque, se for bem, eles poderiam trazer toda essa ajuda do alto, dos espíritos superiores. Mas se nós estamos ali é porque nós é um compromisso que nós assumimos de auxiliar. Né? Então, nesse ponto é que eu vejo que fica difícil. Não é só o contato com eles, com os espíritos mais superiores, mas também a possibilidade de ajudar aqueles que estão precisando. Não sei se ficou claro aí, mas... Bom, mas ó, gente, vamos voltar aqui para o nosso tema, porque a gente desviou um pouquinho, não é? Edu, você está de volta, não está? Edu, Eu acho que eu estou. você está de volta. Edu, você quer complementar alguma coisa sobre o que eu disse sobre essa questão? Eu não sei qual questão que foi, viu, Antônio? Nós estamos na segunda ainda. Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Uhum. Sim, acho que o que você falou está correto. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Acho que podemos ir para a terceira. Então tá com você. Elisete, você lê para nós e aí o Edu toca a bola. Qualquer coisa eu tô aqui, Edu. Eu entro. Questão 3. Os espíritos superiores procuram encaminhar as reuniões fúteis a propósitos mais sérios? Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é preciso que se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Bom, eu dei risada porque é como ele fala lá, né? E aquela história, ver para crer, né? E mesmo vendo, o nego não vê, não crê, né? Quando William Crookes foi chamado pela Sociedade Dialética de Londres para fazer os estudos sobre uma médium, para ver se era verdadeira aquelas coisas que ela fazia, né? Os cientistas todos falaram, bom, agora sim vai acontecer. Acontece que o William Crookes, quando fez todos as pesquisas dele, mas com humanidade, não foi da maneira como muitos cientistas achavam que devia ser, né? Ele chegou à conclusão que os fatos eram verdadeiros. Aí a Sociedade Dialética de Londres falou assim, nós não vamos publicar o seu resultado, não.
Aí ele começou a sofrer ironias, né, por parte dos seus colegas, né, porque ele atestou os fatos espíritas, né. Então, o que os espíritos aqui estão dizendo é assim: se você tem uma assembleia de pessoas, entre aspas, cultas e instruídas, né, mas onde prevalece a ironia, o ceticismo, né, a dúvida, os espíritos superiores não têm o que fazer ali. Porque vai ser como Jesus falava, né? Ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, veja aqueles que têm condições de ver, né? Olhos para ver. Então, nesses casos, os espíritos superiores não vão, não participam, né? E os espíritos zombeteiros, que eles chamam de batedores, aqueles que faziam barulhos nas mesas, nas paredes, e respondiam a perguntas fúteis, né, é que prevaleceriam nessas reuniões. Já nas reuniões em que as pessoas são pouco instruídas, mas, né, que tenham boa vontade, que queiram aprender, né, eles vão lá e vão responder, mesmo sabendo que os médiuns que eles terão à disposição não são médiuns, eu vou chamar, né, o que a gente chamaria de médium desenvolvido, médium que segue tudo aquilo que os espíritos que estavam ali trabalhando com Kardec me ensinaram. Então, eles estão respondendo aí que eles podem ir, sim, a determinadas reuniões, mas não a todas. Certo? Alguém tem algum comentário a fazer? É importante lembrar que o Livro dos Médiuns, lançado em 1871, né, e depois editado pelo Kardec, se não me engano, essa também é a terceira edição, né, ele, ele já trazia, né, muito daquilo que acontecia na época do próprio Kardec. Então, tinha muitos cientistas, e eles, como o que mais aparecia eram médiums que produziam efeitos físicos, eles queriam ter certeza de que o médium não estava participando de nada, que eles não tinham, como é que nós vamos dizer, parceiros de falcatrua, né? Então, eles convidavam os médiuns, traziam os médiuns para a casa deles, né? Isolavam os médiuns dos demais entes queridos, né? Depois, nas sessões, eles amarravam os médiuns, faziam coisas bastante, muito chatas, né? Desculpa, não estou com um problema aqui no dente, que está difícil aqui. Mas aí os médiuns sofriam todo tipo de abuso, né, dos espíritas, dos cientistas, para produzir os fenômenos físicos, né? E mesmo vendo, mesmo participando dessas reuniões e vendo os fenômenos acontecerem, os chamados cultos e cientistas não acreditavam, né? Bom, do ponto de vista de psicografia e de psicofonia, os espíritos superiores não se negavam a ir
né? Em nenhum lugar, a não ser nesses em que prevaleceria o ceticismo e a ironia. Algum comentário? Muito bem. Então Acho, vamos. não, acho importante a gente entender isso, não é? Porque tem uma diferença aqui entre desenvolvimento intelectual e moral, não é? Esse é um ponto fundamental nessa resposta, não é? Porque não necessariamente, né, o nosso desenvolvimento intelectual e moral ele caminha junto, não é? É óbvio que é óbvio que existe uma certa sintonia, não é? Você precisa entender algumas coisas para que você possa moralmente evoluir também. Contudo, não são exatamente paralelos, não é? E aqui o que os espíritos explicam, a resposta dos espíritos é o seguinte: a gente vai aonde existe condições morais para que a gente vá, não é? E não intelectuais. Acho isso muito interessante, não é? Você pode pegar, né, o que eles estão dizendo aqui, ó, na nossa linguagem de hoje é o seguinte: você pode pôr um monte de doutor, de PhD numa sala lá, não é? Não vai adiantar se o pessoal for cético e não acreditar. Então o que a gente vai fazer lá, não é mesmo? Não é quando num conjunto de pessoas, às vezes com um grau de educação, dessa educação formal que a gente conhece menor, não é? Exista, né, o desenvolvimento moral diferente, não é? Então, eu acho isso importante, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender bem também, não é? Porque às vezes a gente, para não cair naquela coisa do olha só quem está falando, não é? Não é verdade? Não, mas é verdade mesmo. É. Alguém levantou a mão. A Tânia. Fala, Tânia. Oi, Du, tudo bem? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Eu me lembrava de você falando lá atrás sobre os perigos também dos maravilhamentos, né? Eu acho que o segundo, preste atenção, o primeiro que o Alexandre levantou é super importante, que é muito mais a fé no coração e o desejo real de estar lá e de melhorar do que os muitos títulos, né? Mas tem um preste atenção que eu acho que está muito atual nos tempos de hoje, que é o cuidado que a gente precisa ter com o maravilhoso, ou seja, com esses milagres de última hora, todo mundo recebendo Bezerra de Menezes, todo mundo recebendo, sabe? Ninguém quer lavar roupa suja. E isso às vezes me pega, né? Lembro uma vez, eu lembro que a gente fazia o curso lá no cantinho ainda, e você falava muito desses canais fantásticos de YouTube, falando de, né? E para a gente ficar esperto com isso, tomar cuidado, né? Então, acho que precisamos também estar atentos a isso, né? Acho que esse pedacinho fala muito também dessa importância, quando ele diz assim, né? Convém que aqueles, ou seja, esses com mania de grandeza e de achar que todo mundo foi Cleópatra na vida passada, precisa ser humilhado, né? E eu acho que talvez humilhado aí não é só feito de bobo, mas é assim, a pessoa precisa entender que nenhum de nós é melhor do que o outro para começar a poder desenvolver um trabalho digno, né? Pensei em humilhação no sentido de que todos fazemos parte do mesmo barro, sabe? Porque às vezes essas pessoas que têm maior conhecimento ficam um egão. Você sabe, eu conto isso com tranquilidade, porque eu recebi essa história de um colega mesmo, né? Tinha um jornalista aqui em Campinas, chama Mário, eu acho que é Boeri ou alguma coisa, né? Tamacia. Então é Mário Tamacia. E ele ficou muito rico. Ele era uma pessoa de posses daqui em Campinas. E ele morava ali perto do McDonald's
daquela avenida Princesa do Oeste, lá, ou da Norte-Sul, eu acho que aquilo depois, ou ainda existe, ou não existe mais, mas tinha uma mansão ali, uma casa enorme, bonita, e ele morava lá, e lá no fundo ele era espírita, escritor espírita, seríssimo, né? E lá no fundo da casa dele, ele criou um centro espírita. E eu já deixo a pessoa que quer falar, falar. E aí, ele chamava muitas pessoas, amigas umas das outras, tal, que começaram a estudar o espiritismo e, de tempos em tempos, ele recebia pessoas que não eram espíritas, mas que os amigos pediam e ele permitia que as pessoas fossem assistir às reuniões mediúnicas lá, né? E, obviamente, que era uma coisa, vamos dizer assim, bom, aconteciam uns fenômenos espíritas ali, e tudo bem, coisa absolutamente normal. Mas se as pessoas não estavam preparadas, né? E aí, esse colega, muito instruído, que conhecia muita coisa e tal, ele falou assim para mim, sabe, não quero desmerecer nada do que eu vi lá, que aconteceu e tal, mas olha, é o seguinte, o que eu vi foi um bando de pessoas esquizofrênicas que, de repente, falavam coisas absurdas uma para as outras e tinha gente ainda que ia conversar com elas. E depois era outra pessoa que também aparecia. Então, para mim, não tinha nada de espírito, eram todos esquizofrênicos, né? Numa baita de uma sessão, como é que chama aquelas sessões em que você está todo mundo ali de compartilhamento, né? De partilhar experiência, sei lá. Terapia de grupo. Psiquiátrico. Oi? Terapia de grupo. Terapia de grupo. E foi muito interessante isso, porque ele não conhecia nada e ele viu um monte de espíritos sofredores, principalmente, sendo atendidos, né, naquela reunião mediúnica por diferentes médiums, e ele chamou de esquizofrênicos. Por quê? Inclusive, você que é da área sabe que a esquizofrenia, uma das coisas mais naturais do mundo é chamar o médium de esquizofrênico, porque ele fala com gente que não existe, ele, de repente, muda o comportamento, né, completamente, depois sai daquele comportamento, e depois entra de novo, depois é tudo esquizofrênico, né? Quando, na verdade, a gente tem ali o fenômeno mediúnico. Então, você vê, não era má pessoa, mas, para ele, a resposta já estava dada. Ele não quis ir estudar, como outros amigos fizeram, o fenômeno, o assunto, né? Já estava definido na visão científica dele, né, de cientista, ele definiu tudo o que precisava. Quem é que quer falar aqui? A ideia. Você estava falando desse lugar, eu devia ter uns 20 anos por aí, e meu pai recebeu um convite para ir ver a sessão lá nessa casa, que por sinal era muito bonita, tinha muitas plantas, ela era muito interessante, e tinha um tal de seu Mário, né, que era muitíssimo culto, uma pessoa muito ilustrada, muito interessante e cativante mesmo. E nós fomos algumas vezes, eu fui com meu pai me levou, ele era o convidado,
E eu não entendia nada de coisa nenhuma, né? Uhum. Ainda não tinha nenhuma experiência de coisa nenhuma. Mas não presenciei o recebimento dos espíritos. Foram meio que palestras interessantíssimas. Uhum. Foram essas pequenas coisas que foram acontecendo na minha vida que foram despertando lá dentro alguma coisa que já existia e que eu não sabia. Então, eu achava muito interessante, eu me aproximava muito de pessoas espíritas, eu tinha amigos que a gente conversava, eu gostava da conversa, mas eu não tinha nenhuma ligação. Então, eu não tive essa experiência de achar que tinha um grupo de esquizofrênicos lá. Mas talvez se eu tivesse visto as sessões, não sei se eu iria intitular assim, porque eu era muito nova e nem tinha muita definição do que seria um esquizofrênico, mas que eu ia falar que é gente louca pra caramba, e imagina, uns que ouvem, olha, tá me falando, outros que estão tá falando em língua, sei lá, eu acho que eu assustaria um pouquinho, sim, mas a minha experiência lá na casa do seu Mário foi muito boa, muito boa, eu gostei, eu me lembro que eu saí encantada. Não voltei muito mais, não. Fui com meu pai, depois a vida leva a gente para outro lado. Mas não deixou de ser um alicercezinho, uma raizinha plantada na minha pequena árvore. Né? Mas é muito interessante. O seu Mário, ele também me recebeu várias vezes. Como eu estudava muito com o doutor Hernani Guimarães Andrade, quando eu vim para Campinas, em 1979, a gente acabou conversando bastante, né? Então era muito interessante. Verdade. Nós temos que encerrar, né, Alexandre, Antônio? Temos, Edu, já deu o nosso horário. Eu peço 1000 perdões. Eu faço a prece de encerramento aqui, tá bom? A gente continua na próxima terça-feira. Isso é igual novela, tem que terminar assim com emoção. Desculpem, viu? Então, vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo a equipe espiritual pelo carinho, pelo amor, pelo amparo que nos deu ao longo do nosso estudo, e deixamos com ela a prece de Pai Nosso, dedicada em benefício do irmão mais necessitado. Encerrando a nossa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. É isso, pessoal. E naturalmente o sistema de apoio. Um beijo para Boa todos. noite a todos. Boa semana. Obrigada a todos. Boa semana. Obrigado, Eduardo. Obrigado igualmente, gente. Para todo mundo. Boa noite. Obrigada, boa noite, Eduardo, Alexandre, a Tchau, todos. gente. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, Cecília. Você desliga aí, Alexandre. Ele já saiu. Eu desligo aqui. Até mais. Ih, não posso desligar. É aqui que eu tenho que desligar.